Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Flávio Barcelos e a gente vai hoje dar início às nossas videoaulas gravadas de eletrônica de potência. A aula de hoje é uma aula introdutória, né? É a respeito daqueles slides, daquele material, daquelas notas de aula que eu já disponibilizei para vocês fazerem a leitura prévia. E agora então eu vou passar com vocês as minhas impressões, as minhas reflexões e as minhas orientações a respeito desse material. Beleza? Vamos lá. Ok? Então vamos na nossa primeira aula, a aula de introdução, né? As referências aqui para esse curso, essa apostila aí do professor Pomilho, né, sobre eletrônica de potência da Unicamp, ela está disponível na internet, você consegue achar aí livremente, tá? O livro que eu vou seguir como livro texto é o livro do Ahmed, tá? Conforme consta lá no nosso plano de ensino. E como uma referência aí secundária, eu vou usar o livro do Rashid. Então, começando aí, o que é eletrônica de potência, né? Qual é a diferença entre a eletrônica de potência e a eletrônica que vocês já estão acostumados aí a lidar, a trabalhar? A eletrônica de potência, ela envolve o estudo de chaves que trabalham com altos valores de corrente, tensão e, consequentemente, né, de potência. Então, essa é uma das diferenças. Além disso, a eletrônica de potência, além dessa parte mais, vamos dizer assim, grosseira, né, dessa parte mais de alta potência, aí, de alta corrente e tensão, ela também aborda os circuitos de acionamento e controle. Então, toda a parte mais sofisticada, mas que é destinada a controlar e a chavear e a auxiliar os circuitos de potência, eles também são incorporados aí nessa disciplina. Tá? Por que a gente estuda eletrônica de potência? Porque é importante, né, quanto maior a potência e a energia envolvida, mais importante é a gente tentar encontrar uma forma de controle mais eficiente. Tá? As chaves de potência, os semicondutores, eles são elementos eficientes e apropriados para isso, muito mais apropriados do que chaves mecânicas, por exemplo, ou do que outros elementos passivos, como resistores, indutores, capacitores. Então, para fazer o controle e a transferência de potência, as chaves semicondutoras elas são as mais indicadas, né? E o controle ele pode ser feito de maneira automática e com pouca dissipação de potência nas chaves. O objetivo, ao utilizar chaves de potência, ou seja, elementos semicondutores do tipo transistor, diodo, tiristores, a ideia é fazer com que esses elementos trabalhem chaveando, ou seja, uma hora eles estão fechados, outra hora eles estão abertos. Apenas nesses dois estados aí. Vocês estão familiarizados com os estados, né, que o transistor pode operar. Né? Você estuda isso lá em eletrônica analógica. Então, você tem, né, a região linear do transistor, você tem a região de corte e a região de saturação. Então, esquece a região linear para a eletrônica de potência, a gente vai estar interessado só na região de corte, quando é uma chave aberta, ou na região de saturação, quando é uma chave fechada. Uma das principais aplicações de eletrônica de potência são as máquinas elétricas, e as máquinas elas são responsáveis por geração de energia, por transportes, né, os veículos elétricos, na indústria. Então, os motores elétricos praticamente tocam a indústria mundial. Na robótica, você tem os dispositivos que produzem os movimentos dos robôs, todos eles são máquinas elétricas. Os eletrodomésticos também, isso é bem direto, bem óbvio, e inclusive na informática. Eu vou passar rápido nessa parte de funcionamento de motores elétricos, uma vez que vocês têm uma matéria específica para isso, tá? Mas basicamente tem um histórico aí onde as primeiras experiências de Faraday, tá, indicam um funcionamento de uma relação entre eletricidade e magnetismo. Essa relação, tá,
entre esses dois fenômenos, né, eles formam a base para os motores elétricos. Aí a gente tem então aí a indicação aí de um motor, e lembrando que um gerador, ele basicamente é a mesma máquina, tá? Só que o que vai ter invertido aí é o fluxo de potência e de energia, né? Então, o motor ele recebe energia elétrica e transforma essa energia elétrica em mecânica. Um gerador ele recebe energia mecânica e converte, transforma essa energia em elétrica. Vocês veem lá na disciplina de máquinas, né, os tipos de motor: motor de corrente contínua, motor de passo, motor de indução, motor síncrono, motor de ímã permanente e vários outros tipos aí. Motores elétricos eles estão é, em desenvolvimento, né, principalmente agora por causa da aplicação de propulsão elétrica nos veículos, nos carros elétricos. Então, eles voltaram a ser objeto de estudo e de pesquisa. Motores de passo, eles são alimentados com sinais digitais e eles têm um funcionamento bem como, né, a partir do sinal digital ele tem um funcionamento também digital, baseado em posições binárias. Então, alimentação sequencial, ele tem uma possibilidade de controle preciso de posição, porém ele não tem uma boa entrega de torque, né, com a velocidade. Os motores de ímã permanente, eles têm alta confiabilidade, alta eficiência, porém eles têm um circuito de acionamento complexo, um conhecimento preciso e absoluto da posição do rotor. Tá? Esses motores aí são os motores muito utilizados em veículos elétricos, os PMSM. Motor de indução também. O motor de indução é a máquina mais utilizada na indústria, tá? Pode ser ligado diretamente na rede. Ele tem o escorregamento, que é uma pequena diferença entre o campo magnético dele, o campo rotacional magnético, e a velocidade mecânica real. Essa aí é a curva de um motor de indução, e aí você pode observar. Você pode observar aqui então que a gente tem a curva do motor aqui, é esse vermelho, e eu tenho aqui uma curva da carga. E essa relação entre essas duas curvas é o que produz o movimento, certo? Então, sempre que você tiver uma velocidade, na verdade isso aqui é uma curva, esse eixo aqui é de torque, né? Então é força. Então sempre que você tiver uma força do motor maior do que a força resistente, a força de oposição da carga, significa que você está conseguindo impor uma aceleração, né? A aceleração ela depende de ter uma resultante de força. Não vou entrar também nesse momento, a gente vai ver, a gente vai ter algumas aulas mais à frente, especificamente também sobre essa parte de acionamento elétrico, então vamos deixar para lá. Então hoje a ideia mais é contextualizar e mostrar aplicações, né? O motor de indução ele é mais robusto do que os motores de corrente contínua, os motores síncronos, ele é mais barato, ele não produz faiscamento, né? Se a gente estiver falando aí do motor de gaiola, ele requer menos manutenção, ele possui mais disponibilidade de peças, as peças são mais facilmente encontradas e ele tem uma maior relação potência por peso, tá? Então ele consegue entregar mais potência para o mesmo peso. E aí, se a gente está falando de motores, a gente tem necessariamente que falar dos inversores. Os motores, eles não são elementos de eletrônica de potência, mas os inversores sim. Então, para que eu preciso de um inversor? Eu preciso para fazer o acionamento dos motores de indução. Acionamento deixa eu ver se eu tenho um lápis aqui, né? Acho que não. Não, só esse indicador aqui mesmo.
o acionamento é como que eu alimento esse motor e a partir dessa alimentação como que eu controlo o funcionamento do motor. Controlo velocidade, controlo torque, controlo alimentação, aceleração, controlo posição, né? Então, os inversores permitem esses controles. Existem basicamente dois tipos, o escalar e o vetorial. Tá? O escalar é o controle mais simples e que apareceu primeiro, e o vetorial é um controle mais sofisticado. A gente vai falar bastante disso também mais para frente. Aqui é um diagrama de potência, das chaves de potência, mostrando aqui transistores em antiparalelo com diodos aqui de proteção. E essa configuração trifásica aqui é a produção de a alimentação de um motor trifásico, um motor de indução trifásico, a partir de uma configuração inversora. Então, o que o inversor faz? O inversor é um elemento de eletrônica de potência que pega uma fonte DC e transforma ela em AC. Isso aqui o inversor faz. Os sinais PWM, eles são aplicados, né, no comando dos transistores aí, e quando eles são aplicados de forma orquestrada, né, de forma temporizada e no momento correto, ele consegue produzir na saída uma senoide. Então, aqui eu tenho uma ideia de como que esse inversor trabalha. Também não vou entrar nesse detalhamento agora, nesse momento. A gente vai aprofundar isso mais para frente, tá? Mas a ideia é produzir essa senoide vermelha aqui, ó, a partir de uma fonte de tensão contínua. Aí falar um pouquinho da diferença entre inversor escalar e vetorial. O inversor escalar, ele tem uma saída com tensão e frequência variáveis, de acordo com o set point, né? Eles não são muito precisos em baixa velocidade, essa é uma das principais limitações dos inversores escalares. Eles não impõem torque com velocidade zero. O que significa impor torque com velocidade zero? Significa que o motor, quando ele está parado, ele está travado, ele é como se ele tivesse freado. Isso é uma produção de torque com velocidade zero. Velocidade zero é o eixo do motor parado. Só que o eixo do motor parado, se você for lá e rodar ele com a mão, e conseguir rodar, significa que ele não está produzindo torque. Mas se você for lá e tentar rodar e ele estiver travado, ele está produzindo torque. Tá? Você pode associar isso com um pneu de bicicleta. Tá? Então, o pneu de bicicleta, se ele tiver o freio solto, você vai lá e consegue rodar. Né? O pneu de bicicleta roda. Agora, se tiver travado no freio, essa roda vai ficar presa. Tá? Isso é que é ter torque com velocidade zero. Para que o motor precisa ter torque com velocidade zero? Por exemplo, se um carro estiver subindo uma ladeira e ele tiver que parar. Né? Se ele tiver que parar e você não quiser que ele volte de ré, ele precisa impor torque com velocidade zero. E sem precisar, obviamente, né, de pisar no freio ou de puxar o freio de mão. Só apenas pelo motor mesmo. Os inversores escalares que não conseguem, né, ter essa precisão em baixa velocidade e torque em velocidade zero, eles têm aplicações em ventiladores, bombas, serras, furadeiras, máquinas de lavar, ou seja, equipamentos que funcionam continuamente em uma velocidade mais ou menos constante, né, uma velocidade que é elevada, né, não precisa de ter baixa rotação e ele funciona de forma contínua daquela forma. Já os inversores vetoriais, eles conseguem manter o fluxo magnético constante e assim eles conseguem controlar o torque através de uma injeção de corrente. Os inversores vetoriais eles são fortemente ligados às características do motor, né? Cada motor tem uma assinatura que são os seus parâmetros e o inversor vetorial então ele depende do correto conhecimento desses parâmetros aí do motor. Os inversores vetoriais conseguem impor torque com velocidade zero, ou seja, eles conseguem ficar travados ali, paradinho. Ele tem um controle mais preciso de velocidade, ele tem uma melhor resposta dinâmica, ou seja, ele consegue seguir melhor um set point, né? A principal aplicação são elevadores, tração de trens, ônibus, carros,
carros elétricos, ônibus elétricos, né, todos esses veículos elétricos aí. E acionamentos sincronizados em velocidade ou torque. Os avanços, né, do acionamento elétrico, todos eles estão ligados com a eletrônica de potência. Então, IGBTs, IGCTs, gate drives, todos esses são elementos aí são componentes de eletrônica de potência. Também tem a parte de comando e controle, ou seja, a inteligência do acionamento, que vem através dos microcontroladores e dos DSPs, os processadores digitais de sinais. A técnica de controle também, como técnica de observadores de estado, fazem com que ele possa operar sem sensor, né, com sensorless. Outras técnicas mais sofisticadas, como fuzzy, redes neurais e outras mais. Então, alguns exemplos agora de aplicação, tá, de eletrônica de potência. Então, aqui algumas máquinas industriais, essa máquina de corte de chapa de aço, que utiliza motores de passo, robôs, que utilizam também motores de passo e servomotores, geração de energia elétrica com motores ou máquinas de indução. Então a gente pode gerar energia elétrica para ser utilizada na rede com uma frequência constante de 60 Hz a partir de um motor que esteja sendo acionado com velocidade variável. Essa velocidade variável, um exemplo mais clássico disso são os aerogeradores, ou seja, a geração eólica, né, através de vento. O vento ele não tem um controle muito preciso, na verdade ele não tem controle nenhum. O vento ele é um elemento climático que tem, ele é aleatório, né? Então é diferente, por exemplo, do controle de vazão de água numa hidrelétrica. Na hidrelétrica você consegue controlar ali a velocidade do motor através do controle do fluxo de água. Ou numa termoelétrica, você consegue também, através da produção de vapor ali, controlar a turbina e a velocidade de acionamento da máquina. Mas numa geração eólica, não. Então é importante eu ter elementos de eletrônica de potência para fazer o ajuste da velocidade variável na entrada, fazendo com que ele produza uma frequência constante na saída. Barcos a vela com motores BLDC, né, motores brushless DC, que são brushless é motor sem escova, e DC motor, né, motor de corrente contínua sem escova, carros elétricos, etc. Então, veículos elétricos em geral, barco, carro, ônibus, trator, metrô, trem, avião, todos esses veículos aí, eles podem se beneficiar da propulsão elétrica. Aí as fotos, né, da máquina de corte, ela é de uma empresa chamada Automática, foi desenvolvida lá e ela, através aqui dessa cabeça de corte, ela é posicionada através de motores de passo, ela é posicionada aqui em cima e pode fazer desenhos e cortes muito bem, muito sofisticados. É como se fosse uma plotter, né? Uma plotter que é uma espécie de impressora que vem fazendo as figuras aqui, só que essas figuras elas têm um corte numa chapa de aço através de através aqui de um bico, nesse caso aqui de plasma. Então ela consegue produzir cortes na chapa de aço desse tipo aqui, ó, com essas bem precisas, certo? Então aí entra uma chapa virgem aqui e ela é posicionada através desses rolos e a cabeça de corte aqui em cima também, aqui ó, aqui em cima vai tem esse movimento aqui horizontal e a chapa tem através dos rolos o movimento vertical. Olha lá. Robôs, né? Exemplos bem típicos aí, e todo o movimento dos robôs ele depende de eletrônica de potência porque ele está acionando motores elétricos. Então a gente tem aí esses aqui são motores comerciais, na verdade esse aqui é um robô japonês, né, comercial, esse aqui é um robô da NASA, um carrinho de exploração,
espacial e isso aqui é um robô industrial. Esses aqui são robôs desenvolvidos em projetos de pesquisa na UFES e no IFES também temos alguns aqui, alguns laboratórios que trabalham com desenvolvimento de robótica móvel. Aqui uma leitora de cartão, né? Isso aqui é os cartões de loteria esportiva, nem sei se existe ainda mais isso, e pode ser usado. Também tem cartões de. Na verdade, isso aqui são cartões de. Que me lembrou de loteria esportiva, acho que nem existe mais isso. Mas eles são cartões, aqui está um MSCão, são cartões de vestibular, né, de provas. Cartão resposta. E ela faz essa leitura automática. Barcos à vela, então temos aqui barco com captação solar e a propulsão dele sendo elétrica. Aqui o exemplo de aplicação de veículo, né? Carro elétrico. Carro elétrico é uma tendência aí irreversível e que vem se tornando cada vez mais próxima e um futuro mais próximo, né? Se tornando presente já. Então aqui o Toyota Prius de 2010, então você vê que já tem vários anos aí. Esse na verdade não é um veículo elétrico, né? 100% elétrico, ele é um híbrido, ele tem motores a gasolina e elétrico, então é um sistema que trabalha em harmonia e em cooperação. Ele tem, então, olha só as especificações, que legal aqui. Hoje o Toyota Prius, eu vou preparar uma apresentação futura sobre carros elétricos com especificações mais atuais, tá? Porque isso vem desenvolvendo pra caramba, então vem mudando muito. E eu já até tenho esse material, mas eu vou colocar isso mais para frente no curso. Então a gente, olha só, o motor a gasolina ele é um motor de 76 HP, 1.500 cilindradas. Observe, ele tem 111 Nm de torque em 4.200 RPM. O motor elétrico dele é um motor de permanent magnet, de imã permanente. Ele é de 67 HP, então ele é um pouquinho menos potência, só que olha o torque que ele consegue produzir, 400 Nm em qualquer velocidade. Nessa época que as baterias eram de níquel metal hidreto ainda, né? E alguns carros hoje estão com baterias de lítio, a maioria na verdade, e o da Toyota também, se eu não me engano, também está. Agora, um detalhe muito curioso é o seguinte, olha o consumo dele. O consumo dele é 25,5 km por litro, quer dizer, então é um carro muito econômico na cidade. Mas ele é de 21,7 km por litro na estrada, né? Ele é o contrário do que os carros normalmente, os carros com motor a combustão normalmente são. Ele é mais econômico na cidade. Por quê? Porque o motor elétrico ele funciona em baixas velocidades. A partir de velocidades mais elevadas, o motor a gasolina ele entra. E aí por isso que ele acaba consumindo mais. Na estrada você anda em velocidades mais elevadas, então você acaba usando mais o motor a gasolina. Dentro da cidade, acaba se usando mais o motor elétrico, inclusive com a questão da regeneração, né? Regeneração, a gente vai falar também bastante sobre isso no futuro, nas próximas aulas, mas a regeneração é o fenômeno de você conseguir carregar a bateria aproveitando a energia cinética que o carro tem ao frear. Então, se você precisa parar o carro num sinal, por exemplo, a frenagem regenerativa dele, que é ele aproveitar o movimento das rodas para recarregar as baterias, faz com que esse carro seja mais econômico nessa situação. E na estrada isso não é muito frequente, né? Não é muito comum. Então aí esse modelo aí mais antigo, né, do Toyota. Aqui eu tenho também esse Highlander, que é um modelo SUV da Toyota também. O motor aí do Prius, ó, ele é motor híbrido. Aqui o painel dele, né, mostrando aqui o sistema de propulsão. Então ele tem o que ele chama de engine, é o motor a combustão.
ele tem aqui o Electric Motor, ele tem um sistema de battery e a tração, né? A tração desse carro está aqui em 2 rodas apenas. Aqui a gente tem a especificação do Honda Civic híbrido, né? Os carros da Honda no Brasil eles não são tão comuns ainda como os da Toyota. A Toyota chegou muito mais forte com esses carros híbridos, mas esse aqui da Honda ele é de 2006, ó, um carro mais antigo ainda. Então, um motor a gasolina de 110 HP e um elétrico de 103 Nm. Opa, desculpa. 110 HP e um motor de potência 20 HP. Então esse aqui tem uma parcela do motor elétrico bem menor, né? Bem menor. Esse aqui é 20%. Já o Toyota, ele tinha quase que meio a meio, né? Os motores eram bem parecidos lá, ó. O Prius, ó. 76 para 67. Eram bem próximos. O projeto da Honda, ele colocou um motor elétrico bem modesto. Baterias também, níquel, metal e hidreto, mais antigas, e apresentam um consumo na cidade 20,8 e na estrada 21,7. Esse aqui já está mais equilibrado, mais próximo, porque o motor elétrico é pequeno, né? Então ele trabalha pouco. Esse aí é o Civic Hybrid 2006. Tem o carro da Hyundai, Blue On, ele é 100% elétrico e ele é de 2010, né, um carro bem antigo já, e ele tinha uma autonomia de 140 km, né, com uma carga e velocidade de até 130. Olha só, as previsões, né, de 10%, eles aplicaram o incentivo em 2010, eles aplicaram para ter 10% da frota em 2015 e 10% e 20% até esse ano. Então, a Coreia do Sul, ela realmente está buscando, na verdade, a maioria dos países de primeiro mundo estão buscando trocar toda a sua frota. E esse carro aqui, ele é 100% elétrico, né? E a detalhe é que a autonomia era muito baixa ainda naquela época, em 2010. A gente hoje já tem um carro da Tesla que promete já uma autonomia de 1.000 quilômetros, né? Olha que fantástico. Então esse carrinho, olha só como que o carro elétrico, né, o Electric Vehicle, ele é pequeno, né, e ele tinha quando se começou esse movimento de veículos elétricos, se retomou, na verdade os veículos elétricos eles são mais antigos do que os veículos a combustão, né? Antes de ter o Ford T, já existiam veículos elétricos. Só que isso foi retomado, né, na virada do século, e aí, né, nas 2 últimas décadas, eles vieram em desenvolvimento. Só que quando eles retomaram, os veículos elétricos eles começaram com essa aparência bem frágil e bem, né, de um carrinho pequeno, de um carrinho que não anda, quase que um carrinho de golfe, né, que foi no século XX foi né, uma das principais aplicações, carro de golfe, carro de brinquedo. E aí, esse aqui é o Hyundai. Essa foto que eu coloquei para mostrar bastante essa aparência, né? Esse estigma que o carro tinha, mas que ele foi quebrado, né? Há uns 10 anos aí, quando a Tesla lançou o Roadster. Esse Tesla Roadster, ele veio para quebrar aquele estigma de que carro elétrico é carro de pequena potência, é carro de baixas velocidades, é carro fraco, é carro feio. Então, esse carro é um carro esportivo, né, foi o primeiro carro da Tesla. Ele nem vendeu muito, nem foi um sucesso comercial não, tá? Na verdade, ele deu prejuízo para a Tesla, mas ele marcou uma posição e de lá para cá os carros elétricos eles vêm realmente vieram para ficar. Então, olha só algumas especificações do Roadster comparado com aquele da Hyundai, né? Ele tem um motor de indução 288 HP, né? Muito mais potente do que motores aí de a gasolina aí de Ferrari, de Porsche, de BMW, de Mercedes. Ele tem uma aceleração de 0 a 100 de 3,7 segundos, velocidade máxima 200 km por hora, autonomia de 392 por carga de bateria. Quer dizer, uma autonomia bem ok, né? Bem aceitável aí.
para um carro esportivo. E uma vida útil esperada da bateria de 7 anos ou 160 mil quilômetros, que também é uma vida útil bem esperada, comparável aí à vida útil de motores a combustão. Ok? Então, essa aí foi a nossa primeira aula. Eu vou ficar por aqui e a gente se vê na próxima. Um recadinho importante. Nosso curso vai seguir dessa forma, né? Às terças-feiras eu coloco uma aula gravada e nas quintas-feiras a gente tem um encontro ao vivo para discutir, para tirar dúvida, para falar a respeito do assunto dessa aula. Então é fundamental que vocês assistam a esse vídeo, né? A esse e a todos os vídeos que eu irei publicar nas terças-feiras. Assistam ele antes da nossa aula ao vivo. Valeu, um abraço e até lá, até mais.